Olá pessoal, como eu havia prometido então em sala de aula, por conta do calendário de 2013 do primeiro semestre, nós não conseguimos esgotar a matéria e o acordo que nós fizemos com o professor Maurício então era de repor essas aulas, aquelas aulas que faltaram no Direito Constitucional 3. Para os alunos se habituarem e retomarem o raciocínio, a gente estava estudando o Direito Constitucional 3, a parte de federalismo. E quando nós estudamos federalismo, nós vimos que o federalismo, ou o estudo da federação, compreende o estudo do Estado federado. E o conceito que nós vemos acerca de Estado federado é aquele Estado que possui partes, ou mais propriamente, entidades federativas. Muito bem. Nós sabemos que, quanto à forma, os Estados podem ser Estados unitários ou Estados federados. E os Estados unitários, o estudo não nos interessa por conta da singeleza. Não há partes no Estado unitário e, por não haver partes, não há necessidade de estudar a relação entre partes que, evidentemente, não existem. Não é? Agora, quando nós estudamos o Estado federado, aí sim. Aí cabe-nos estudar principalmente as partes e estudar o rol de competências que essas partes têm e a relação que existem entre essas partes. Muito bem, o que nós vimos? Nós vimos que nos termos do artigo 18 da Constituição, a República Federativa do Brasil, que é o nome do nosso Estado, é um Estado federado que congrega 4 entidades federativas. Não é? E nós vimos União, Estado, Distrito Federal e municípios. Todos eles, diz o artigo 18 da Constituição, são autônomos nos termos da Constituição. E aí nós vamos retomar um pouco mais e vamos lembrar que no Estado federado a soberania é outorgada ao Estado federado e as partes, ou seja, a União, Estado, Distrito Federal e município são dotadas de autonomia, ou seja, uma parcela menor daquele poder soberano. Ou seja, costuma-se afirmar em doutrina então que a autonomia é uma parcela da soberania. E o que mais que nós vimos? Nós vimos que União, Estado, Distrito Federal e municípios são autônomos, ou seja, possuem essa parcela da soberania porque exercem determinadas competências que nós estudamos. Competência de índole tributária, competência de índole administrativa e competência de índole legislativa. O que nós vimos? Nós vimos que as 4 entidades, leia-se União, Estado, Distrito Federal e municípios, exercem a competência tributária justamente para fazer o quê? Para obter recurso, para obter receita. E obtêm receita justamente para atender às suas necessidades públicas. Nós vimos que a forma ordinária pela qual as entidades federativas arrecadam esses recursos para atender às necessidades é através da atividade tributária. Mas nós vimos que nos termos do artigo 173, as entidades federativas também podem exercer a atividade lucrativa, ou seja, podem exercer atividade que é própria da iniciativa privada, que é o exercício de atividade econômica. Essa nós vimos de maneira bastante superficial. Vimos mais o quê? Vimos que as 4 entidades federativas legislam nas matérias contempladas nos artigos 21, nos artigos 24 e 30, né? Naquele sistema de competência dito competência privativa e competência concorrente. E nós vimos também que as 4 entidades federativas, elas exercem a competência tributária, cujo estudo se dá a partir do artigo 37 da Constituição. Isso nós vimos. E por que eu estou colocando isso para a gente agora? Eu estou colocando isso agora porque o estudo dessas entidades federativas compreende o que se chama de a divisão do poder no espaço, não é? Então, o que nós temos? Nós temos essas 4 entidades federativas, aquelas do artigo 18 da Constituição, que exercem uma parcela do poder. Qual o poder? O poder autônomo. Muito bem. O que eu disse, eu não sei se os alunos se recordam. Dentro dessas 4 entidades federativas, esse poder ele é manifestado de algumas formas. Ou seja, como a entidade federativa ela exerce esse poder autônomo. Ou seja, como a entidade federativa ela exerce aquela parcela de soberania. Muito bem. E aí, ao entrar nesse campo, a gente tem que situar o aluno de que nós saímos do campo da divisão espacial de poder e passamos a estudar o que se chama divisão orgânica de poderes. Ou seja, dentro da entidade federativa, esse poder é exercido por quem? Esse poder é exercido por órgãos, não é? Que impropriamente nomina-se de poderes. Então costuma-se nominar poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Essa nomenclatura em doutrina mais técnica, é uma nomenclatura equivocada. Por conta de quê? Pelo fato de o poder ser uno, não é? Diz o artigo 1º da Constituição, da nossa Constituição, a Constituição de 1988, que o poder pertence ao povo, que vai exercê-lo diretamente ou por representantes. Diretamente nos termos da Constituição, aqueles mecanismos do artigo 12 e artigo 14 da Constituição.
Muito bem. Mas o que acontece? Esse poder na entidade federativa, ele é exercido por alguns órgãos. Daí se afirmar em doutrina que tecnicamente correto não seria chamá-lo de poderes, mas sim de funções. Ou seja, aquele poder que é exercido pelas entidades federativas, ele se manifesta em 3 funções, não é? E que funções são essas? São aquelas que o artigo 2º da Constituição elenca. E eu peço que vocês abram a Constituição no artigo 2º para que nós possamos ler junto. Olha o que diz o artigo 2º. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Então, são poderes autônomos e independentes e autônomos, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Muito bem, essas são as funções. Então, dentro das 4 entidades federativas que exercem aquele poder autônomo, esse poder se manifesta em 3 ou por 3 funções. E essas 3 funções são divididas em 3 órgãos, que nos termos do artigo 2º da Constituição são o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Que diz a Constituição no artigo 2º? Que esses 3 poderes são independentes e harmônicos entre si. A gente já vai estudar o que significa, ou compreender o que significa essa independência e essa harmonia entre os 3 poderes. Muito bem, esse sistema, que é chamado de sistema tripartite de poder, ele foi idealizado, como todos sabem, por um filósofo, não é? Francês, Barão de Montesquieu, em final do século XVIII, numa obra que ele cunhou de O Espírito das Leis, ou L'Esprit des Lois. Tá? Que diz o Montesquieu lá, em final do século XVIII? Palavras do Montesquieu. Montesquieu diz o seguinte, olha, quando no mesmo corpo de magistrados se concentra um poder, esse corpo de magistrados tende a abusar do poder. Não é? Então, esse sistema tripartite, ou esse sistema desconcentrado de poder, ele visava, na ideologia de Montesquieu, evitar o arbítrio do poder. Essa era a função do Montesquieu. Volto a lembrar, numa obra chamada O Espírito das Leis, em final do século XVIII. Por volta de 1790 foi quando editou-se a primeira edição do Espírito das Leis. Muito bem, isso é história. Um pouco antes, no final do século XVI, mais ou menos 1580, um outro filósofo chamado John Locke, numa obra chamada Do Segundo Tratado sobre o Governo Civil, também desenvolveu uma tese parecida sobre a tripartição de funções. E mais remotamente ainda, por volta do século III a IV, Aristóteles, numa obra chamada A Política, também desenvolveu essa mesma teoria. Então, Montesquieu, John Locke e Aristóteles. A grande diferença que há entre o primeiro, ou seja, Montesquieu e John Locke e Aristóteles, é que os 2 primeiros contemplavam essas 3 funções enquanto estado estático, ou seja, ele entendia que o Estado, enquanto ser unitário, desenvolvia basicamente 3 funções. Mas esses 2 filósofos, Aristóteles e John Locke, não previam necessariamente que essas funções fossem divididas em 3 órgãos distintos. Coube a Montesquieu, nessa obra do Espírito das Leis, dizer o seguinte, olha, essas 3 funções existem, o Estado, ele exerce basicamente 3 funções, ou o Estado exerce uma função administrativa, ou exerce uma função legislativa, ou exerce uma função judiciária. E essas 3 funções hão de estar divididas em 3 órgãos diferentes. Justamente para quê? Para evitar o arbítrio, para evitar o abuso do poder. Então, lembrando, devemos essa teoria desenvolvida, aperfeiçoada, a Montesquieu. No final do século XVIII, uma obra, O Espírito das Leis. Cabe aqui uma ressalva e um realce com relação à obra de Montesquieu. Montesquieu, se bem interpretada a sua obra, ele previa, na verdade, como órgãos basicamente autônomos 2, poder legislativo e poder executivo. O que Montesquieu dizia? Montesquieu dizia que não poderia, de forma alguma,
haver concentração no mesmo órgão de poder legislativo e poder executivo. Aí sim, se houvesse essa confusão, essa concentração desses poderes em um mesmo órgão, nós teríamos problemas. A função judiciária até poderia estar concentrada com outro poder, dizia ele. São palavras, inclusive, que se tornaram clássicas do Montesquieu, o seguinte: o poder judiciário não é um autêntico poder. O poder judiciário nada mais é do que a boca que pronuncia a vontade da lei. Essas são palavras de Montesquieu, não é? Precisamos interpretar profundamente a sua teoria. De qualquer sorte, essa teoria tripartite, de 3 poderes, ou como nós já vimos mais propriamente de 3 funções, ela se desenvolveu e ganhou prestígio, não é? Ao ponto de todos os estados modernos hoje adotarem essa teoria. No caso do Brasil, a nossa Constituição de 1988, promulgada em 5 de outubro de 1988, contemplou essa teoria tripartite de poder. Não é? Então, no artigo 2º nós temos, são poderes independentes e harmônicos, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Muito bem, mas como não é isso só que cai nas nossas provas, como não é só isso que cai nos concursos, em teste da OAB, em concurso público, nós precisamos saber que, ao longo da nossa história constitucional, nem sempre se adotou esse sistema tripartite. Nós todos sabemos, e aqui eu sempre coloco em sala de aula e vou colocar mais uma vez, para que a gente possa fazer o quê? Para que a gente possa elencar as nossas constituições no tempo. Então, nós tivemos a nossa primeira Constituição, os alunos que já tiveram aula comigo sabem bem, que a nossa primeira Constituição foi a Constituição de 1824, Constituição do Império. A nossa segunda Constituição foi a Constituição de 1891, quando acabou-se com o Império e inaugurou-se no Brasil a República. Não é? Depois nós tivemos a Constituição de 1934, a Constituição de 1937, a polaca, como nós sabemos, a Constituição de 1946, a Constituição da Redemocratização, a Constituição de 1967, com a emenda de 1969, que alguns doutrinadores entendem como uma Constituição, tamanha foi a amplitude dessa reforma, e por fim a Constituição de 1988. Muito bem, ao longo da história há de se indagar, será que sempre se observou essa regra tripartite de poder? Ou seja, em alguma outra época de nossa história tivemos um modelo diferente do atual? Sim. Em que época? Na primeira Constituição, na Constituição de 1824, a Constituição que foi outorgada por Pedro I, não é? Nós precisamos lembrar que Dom Pedro I, em 1823, havia convocado uma Assembleia Constituinte de forma democrática e, prevendo que seu poder seria limitado, ele simplesmente dissolve essa Assembleia e, com poder de ferro, com mão de ferro, ele outorga essa Constituição. E ao contemplar essa divisão de funções ou essa divisão de poderes, além de prever a existência de um poder legislativo, de um poder executivo e de um poder judiciário, sabemos todos que Pedro I elencou ainda, ou contemplou, o chamado poder moderador. Poder moderador. Isso não saiu da cabeça de Pedro I. Pedro I foi abeberar-se aonde para contemplar esse quarto poder? Na França, não é? Numa obra de um filósofo francês chamado Benjamin Constant. O que esse cara previa? O que esse cara contemplava? O que ele imaginava com a existência de 3 poderes e mais um quarto poder? Para o Benjamin Constant, a existência de um quarto poder significava um poder independente e autônomo que só passaria a funcionar quando houvesse alguma colidência ou alguma tensão entre os outros 3 poderes. Ele servia basicamente para isso. Dizia o Benjamin Constant que esse poder era um poder invisível, que só se manifestaria quando surgisse alguma tensão entre os 3 poderes. Surgida então essa tensão, que papel caberia ao poder moderador? Resolver essa tensão. Não é? Resolvida essa tensão, o poder moderador então se dissolvia e passaria a se tornar invisível novamente. O que aconteceu? Nós sabemos que durante o primeiro reinado, Pedro I não exerceu, em termos filosóficos, esse poder moderador. Na verdade, o que ele fez? Ele extrapolou desse poder moderador. Ele usou desse poder moderador simplesmente para exercer o poder de forma tirana. Por quê? Porque com o exercício desse poder moderador, ele simplesmente aniquilou os outros poderes. Aí se eu perguntar, Lírio, como é que ele fez isso? Por que ele abusou desse poder moderador? Ele abusou desse poder moderador, por exemplo, para cassar sentenças transitadas em julgado, ou seja, violou a prerrogativa do Poder Judiciário. Ele simplesmente desconsiderou
declarações de inconstitucionalidade que foram proclamadas pelo Poder Judiciário. Com relação ao Poder Legislativo, ele simplesmente revogou leis que foram democraticamente aprovadas pelo Parlamento e assim por diante. Então, em nome desse poder moderador, o que Pedro I fez? Ele simplesmente aniquilou, nulificou os outros três poderes. Não é? Mas qual era a intenção da existência desse quarto poder? A intenção da existência desse quarto poder era resolver eventuais tensões e conflitos que viessem a acontecer no âmbito desses três poderes. Ele não fez isso. A ideia até era boa. O problema é que a execução não observou essa lógica. O que sucedeu? Depois disso, ou seja, as constituições que se sucederam passaram a adotar então essa trilogia ou essa tripartite de poder. E aí, vocês vão perguntar, Lírio, mas e se viesse a ocorrer alguma tensão entre os poderes? Nós não temos mais o poder moderador. Nós não temos mais o poder moderador, nós precisamos que alguém resolva essa tensão, esse conflito entre os três poderes. E aí, senhores, a partir de 1891, nessa Constituição, as Constituições que se seguiram, elas praticamente foram um modelo da Constituição americana. E a Constituição americana, ao prever lá, na Constituição americana, a existência de três poderes, tal como hoje funciona, contemplou um sistema de controle que em doutrina se chama freios e contrapesos. Ou, pela doutrina americana, checks and balances. O que se compreende por essa doutrina? Ou, de que forma se exerce o controle ou a harmonia entre os três poderes no âmbito de uma determinada entidade federativa? Então, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, por exemplo, está havendo conflito entre alguns dos três poderes. Esse conflito ele é resolvido pelo mecanismo interno, ou seja, cada um dos poderes se autolimita, ou cada um dos poderes se autofiscaliza. Não é? Está parecendo muito complicado, Lírio, me explica isso. Como é que funciona? Ou de que forma hoje nós não temos, como diz a doutrina, uma hipertrofia de um poder sobre o outro? Como é que nós temos, o que garante, por exemplo, não haver uma hipertrofia, uma imiscuição de um poder sobre o outro? É justamente essa possibilidade que a Constituição contempla de cada um dos poderes, aspas, se meter no outro. Para ter uma ideia, vamos começar pelo legislativo aqui, ó. Nós podemos pensar de que forma o legislativo hoje ele interfere positivamente no poder judiciário. Por exemplo, nós já sabemos, e vamos estudar, vamos aprofundar isso depois, que o poder executivo nomeia cargos para o poder judiciário, através do 5º constitucional. A gente vai estudar isso, mas você já tem uma noção disso. O que acontece? Essa indicação feita pelo Presidente da República, ou seja, pelo Executivo, ela precisa ser ratificada pelo Legislativo. Então, o Poder Legislativo faz o que vocês já viram, provavelmente em noticiário, a chamada sabatina. O que é a sabatina? A sabatina nada mais é do que a ratificação daquela indicação feita pelo Presidente da República. Ou seja, abre-se uma vaga dentro do Poder Judiciário. Quem nomeia naquele sistema de 5º constitucional? Nós sabemos que quem nomeia é o Presidente da República, ou seja, o chefe do Poder Executivo. Ou no âmbito do Estado, o governador, ou no âmbito do Distrito Federal, também o governador. Muito bem, essa indicação por si só não é perfeita, ou seja, aquele indicado pelo presidente ou pelo governador do Estado, do Distrito Federal, ele não está garantido no cargo ainda. E por que ele não está garantido? Porque ele precisa passar por uma sabatina. E essa sabatina se dá no âmbito do Senado, dentro do Congresso Nacional, mais especificamente em uma casa do Congresso, que é o Senado Federal. Se esse indicado pelo Presidente da República
passar por essa sabatina, aí sim ele vai tomar posse em um dos cargos do Poder Judiciário. O que nós temos, então? Nós temos uma clara interferência do Poder Legislativo dentro do Poder Judiciário. Mas nós também temos que pensar que esse mesmo Poder Legislativo, ele pode ingressar, ele pode controlar, entre aspas, atos do Poder Executivo. Como é que isso ocorre? Já para adiantar alguma coisa que a gente vai ver, nós precisamos compreender que cada uma desses poderes, ou seja, Executivo, Legislativo e Judiciário, exercem funções que lhes são próprias. A gente sabe que a função do Poder Executivo é administrar. Função essa é primordial, a gente vai ver que existem outras funções. A função do Legislativo é legislar. E a função do Poder Judiciário é julgar. Lógico, não com essa singeleza, a gente vai desenvolver essa doutrina depois, mas a grosso modo é isso que funciona. O que acontece? Nós sabemos, e isso no Brasil hoje tem se verificado em abundância, principalmente por conta desses governos do PT, que o chefe do Poder Executivo, ou seja, o Presidente da República, ou o chefe do Poder Executivo no Estado, ou o chefe do Poder Executivo do Distrito Federal, ele abusa de legislar através de medida provisória, não é? O que o poder Legislativo, que é quem de fato e constitucionalmente tem o poder para legislar, pode fazer? Se ele entender que houve uma usurpação de sua competência, o Poder Legislativo pode sustar esse ato do Poder Executivo. E isso está contemplado lá no artigo 49 da Constituição, que eu peço que vocês, por gentileza, abram. Olha só, então se abrir no artigo 49, vamos ler lá. Artigo 49, da competência exclusiva do Congresso Nacional. Inciso 5º. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. Ou seja, se o Presidente da República, se o chefe do Poder Executivo transbordar, abusar do poder regulamentar que a Constituição lhe confere, a gente vai ver isso daqui a pouco, o próprio Legislativo pode fazer o quê? Nos termos desse dispositivo, artigo 49, inciso 5º, ele pode sustar esse ato. Não é? Então, a gente tem uma ideia bastante clara de que há, na verdade, um controle. Mas nós precisamos saber também que o Poder Judiciário, ao mesmo tempo que é controlado pelo Poder Legislativo, ele também exerce um controle sobre esse mesmo Poder Legislativo. E como é que a gente sabe isso? No direito constitucional brasileiro, compete ao Poder Judiciário, com força de definitividade, julgar as chamadas ações diretas de inconstitucionalidade. Em outras palavras, compete ao Poder Judiciário declarar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de uma norma. Então, se uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, ou seja, pelo Legislativo, violar, não observar, desrespeitar algum enunciado constitucional, compete ao Supremo Tribunal Federal e a outros poderes, como vocês vão estudar em controle de constitucionalidade no próximo semestre, declarar inconstitucional esses atos. Então, ao mesmo tempo, volto a dizer que o Judiciário é controlado pelo Legislativo, ele também exerce um controle sobre esse mesmo ato que lhe controlara. Não é? Ou seja, esse controle é um controle de mão dupla ou de via dupla. Ao mesmo tempo que controla, é controlado. Aí você pode perguntar, Lírio, isso é claro no sistema constitucional brasileiro por conta do que dispõe o artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Nós precisamos lembrar que esse artigo 5º, inciso 35, ele dispõe que, aspas, compete ao Poder Judiciário, ou a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Isso parece claro porque é da nossa tradição romano-germânica. Competir ao Poder Judiciário o poder de declarar inconstitucional uma determinada norma. Mas nós precisamos lembrar que em outros países não é assim. Por exemplo, na Alemanha, o poder de declarar inconstitucional uma norma, o poder de conhecer dessas ações diretas de inconstitucionalidade, não é feito pelo Poder Judiciário. Esse poder é exercido por um órgão de fora do Poder Judiciário, que em alemão chama-se Bundesverfassungsgericht, chamado Tribunal Constitucional Federal Alemão. Ele não faz parte do Poder Judiciário. Não é? Muito bem, mas o Poder Judiciário, ao mesmo tempo em que controla atos do Legislativo, ele também controla atos do Poder Executivo.
Controla atos do Poder Executivo como, Lídio? Naquele mesmo critério de fundamento, naquele mesmo fundamento constitucional contemplado no artigo 5º, inciso 35. Ou seja, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Então, todo cidadão ou órgão público que se sentir prejudicado por um ato praticado pelo Executivo pode ingressar com demandas perante o Poder Judiciário. Claro, tipo, evidente caso de controle do Poder Judiciário sobre atos do Poder Executivo. Isso também nos parece lógico, mas aí nós precisamos saber que em outros países não funciona assim. A França, por exemplo, ela possui um órgão chamado Conselho de Estado. Esse Conselho de Estado é um órgão do próprio Poder Executivo que tem por finalidade constitucional julgar as ações dele, Poder Executivo. Então, é o próprio órgão julgando a si próprio. Para o nosso sistema parece um pouco confuso, não é? Como é que pode isso acontecer, um poder, entre aspas, julgando atos desse mesmo poder? É estranho para a nossa cultura constitucional, mas na França funciona e funciona bem, inclusive. Mas aqui isso não funciona. Por conta do quê? Por conta dessa cláusula chamada de inafastabilidade da jurisdição, contemplada lá no artigo 5º, inciso 35. Então, o Legislativo controla atos do Judiciário e do Executivo e o Judiciário controla o Legislativo e controla, entre aspas, o Poder Executivo. Mas nós também temos o Poder Executivo. Poder Executivo controlando atos do Poder Legislativo. Como assim? Como é que há essa interferência, essa ingerência do Poder Executivo em atos do Poder Legislativo? Nós vamos ver ainda, não sei se nessa aula, eu acredito que não, acho que nas próximas aulas, como se elabora uma lei. Como é que se estuda, como é que se observa, como é que se desenvolve o chamado processo legislativo. Ou seja, esse processo pelo qual se faz as leis. E nós vamos ver que nesse processo legislativo nós temos uma participação bastante significativa do Poder Executivo. A ponto, por exemplo, de o processo legislativo só ser iniciado em algumas matérias, a gente já vai ver, com a participação do Poder Executivo. Não é? E da mesma forma, esse Poder Executivo interfere constitucionalmente em atos do Poder Judiciário. Também interfere em atos do Poder Judiciário. Quando faz isso? Quando nomeia membros para ocupar cargos no Poder Judiciário. A gente vai estudar que essa possibilidade de indicar cargos é chamada de quinto constitucional, nos chamados Tribunais de Justiça dos Estados, e quinto constitucional nos chamados Tribunais Regionais Federais. Mas esse poder de indicar ainda, ele ganha uma amplitude maior, por exemplo, nos tribunais superiores. A gente vai ver que no STJ, por exemplo, o quinto constitucional, ele é exercido, essa possibilidade, ele é exercido não sobre um quinto das cadeiras do tribunal, ele é exercido sobre 1/3 das cadeiras do tribunal. E no Supremo Tribunal Federal, órgão máximo do Poder Judiciário, o Presidente da República nomeia todos os membros. Então, só para a gente fazer uma recapitulação bastante rápida, sabemos, nós temos o artigo 2º, que são 3 hoje, são 3 funções ou 3 poderes, para quem acha mais apropriado nominar dessa forma. Vimos que nem sempre foi assim. Sabemos qual é a finalidade desse sistema de divisão de poderes, ou seja, que é limitar as funções de cada um deles. E a gente viu também que cada um dos poderes acaba interferindo constitucionalmente um no outro. Vamos começar pelas funções, então. Vamos começar o nosso estudo propriamente dos poderes ou das funções pelo poder legislativo. E o estudo do Poder Legislativo na Constituição tem início a partir do artigo 44, que eu peço que vocês leiam. Vamos lá. Antes da gente verificar a estrutura orgânica do Poder Legislativo, a gente tem que ver, vou deixar assentado com bastante clareza, que as funções do Poder Legislativo são 2. Funções primordiais. A gente vai ver que existem outras funções anexas que não são funções primeiras, mas que exercem um poder substancial. As funções primordiais do Poder Legislativo é basicamente a função legislativa e a função fiscalizatória. Função legislativa e função fiscalizatória.
Ou seja, com relação à primeira função, a função legislativa, nós temos que compete privativamente ao Congresso, compete privativamente à Assembleia Legislativa, compete privativamente à Câmara Distrital e compete privativamente à Câmara de Vereadores deflagrar o processo legislativo, exercer o processo legislativo do qual vai resultar, claro, uma norma, uma daquelas normas do artigo 59 da Constituição. E nós temos também uma outra função primordial do Poder Legislativo, que é a função de fiscalizar. Agora, fiscalizar a quem? Fiscalizar a quem? Fiscalizar, claro, atos do Poder Executivo. E por que fiscalizar atos do Poder Executivo? Nós precisamos saber, nós precisamos compreender que os membros do Poder Legislativo são considerados, para efeitos constitucionais, como representantes do povo. E nós sabemos que todo o poder é titularizado pelo povo que o exerce. Nós já vimos, ou de forma direta, ou por meio de representantes. E cabe a esses representantes a função fiscalizatória de atos do Poder Executivo. Essa função fiscalizatória, na qual nós vamos ter uma aula exclusiva sobre isso, ela é exercida pelo Poder Legislativo, diz a Constituição, com o auxílio dos tribunais de contas. Com o auxílio dos tribunais de contas. E aí nós precisamos alocar esse tribunal de contas em uma dessas funções. Aliás, nós somos forçados intuitivamente a tentar localizar esses tribunais de contas em um desses três poderes ou três funções. Isso é uma coisa equivocada. Por quê? Porque nem sempre, não são todos os órgãos que são alocados em um dos três poderes. Nós temos órgãos que, a rigor, não se alocam, não se localizam em nenhum dos três poderes. Exemplo, Ministério Público. O Ministério Público é um órgão autônomo, independente, não chega a ser um quarto poder, como algum deles se autoproclamam, mas é um órgão independente que não se aloca nem no Poder Executivo, nem no Poder Legislativo e muito menos no Poder Judiciário. Durante a história constitucional isso foi diferente, mas hoje o Ministério Público é um órgão absolutamente autônomo. A mesma coisa funciona com o Tribunal de Contas, que ajuda, que auxilia, diz o artigo 70 e artigo 71 da Constituição, na função fiscalizatória do Poder Legislativo. Hoje a maioria da doutrina entende que os tribunais de contas são órgãos auxiliares do Poder Legislativo, não integram o Poder Legislativo. Essa é a primeira ideia que a gente precisa deixar bastante assentada com bastante clareza, ou seja, as funções do Poder Legislativo são duas. Então, todo o exercício dos trabalhos legislativos vão se dar em cima dessas duas funções, ou seja, ou a função legislativa, a função de criar a norma do direito, qual norma? Uma daquelas do artigo 59 da Constituição, que a gente já vai estudar daqui a pouco, ou se assenta sobre a função fiscalizatória, que é exercida por ele, Poder Legislativo, com o auxílio dos tribunais de conta, nos termos e nas formas do artigo 70 e 71 da Constituição. A gente vai ver isso depois. Isso precisa estar assentado, pessoal. Sem essa informação primeira, a gente não consegue entender sequer a estrutura orgânica dos membros do Poder Legislativo. A gente vai começar o estudo do Poder Legislativo pelo Legislativo da União. E aí, no Legislativo da União, nós temos o quê? Nós temos uma diferença que margeia e que acentua-se uma diferença em relação às outras entidades federativas. O Legislativo da União é representado pelo Congresso Nacional. E o Congresso Nacional, todos sabemos, ele é composto por duas casas. Ele é composto pela Câmara dos Deputados e o Congresso é composto pelo Senado Federal. Essa é uma diferença em relação ao legislativo das outras entidades federativas. Só o legislativo da União é bicameral. Não é? Nós não temos esse sistema bicameral, ou seja, esse sistema formado por duas casas ou por duas câmaras no legislativo dos estados, nem no Distrito Federal e muito menos nos municípios. Então essa é uma característica que marca o legislativo da União pelo fato de ser bicameral. E a gente vai começar a estudar esse legislativo da União, ou seja, o Congresso Nacional, primeiro pela Câmara dos Deputados.
E aí nós sabemos o quê? Nós sabemos que a Câmara dos Deputados é composta por deputados. Deputados federais. Então, fazendo uma recapitulação, Legislativo da União bicameral, formado por Câmara e por Senado. Estamos estudando a primeira Câmara, que é a primeira casa, que é a Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados, que é formada por ou composta por deputados federais. Esses deputados federais, diz a Constituição, e aqui está uma diferença bastante marcante em relação ao Senado, esses deputados federais são representantes de quem, pessoal? São representantes do povo. A gente vai ver que os membros do Senado não são representantes do povo, mas os membros da Câmara dos Deputados são representantes do povo. Isso tem uma característica, ou vai ter uma implicância bastante significativa lá na frente, não é? Então, Câmara dos Deputados, composta por deputados federais, e esses deputados federais são representantes do povo. Número de deputados. Qual é o número de deputados federais? É engraçado que aqui a Constituição não determina de forma direta qual é o número total de representantes que vão compor a Câmara dos Deputados, e tampouco não diz qual é a forma de representação ou qual é a representação por Estado e pelo Distrito Federal. Ela diz o seguinte, a Constituição diz que o número de deputados federais vai ser contemplado ou vai ser definido por lei complementar. Vai ser definido por lei complementar. Em outras palavras, não foi a Constituição quem fixou o número total de deputados federais. Nós sabemos, por experiência, que o número de deputados federais hoje é de 513. Mas esse número de 513 deputados federais não foi fixado pela Constituição. Foi fixado por quem? Por uma lei complementar, como determina a Constituição. Eu peço que vocês abram a Constituição, lá no artigo 45, por favor. Está lá, artigo 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo. Compõe-se de representantes do povo. Eleitos pelo sistema proporcional, a gente já vai ver o que significa isso, em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. Não mais. Parágrafo 1º desse artigo 45. O número total, presta atenção, o número total de deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar. Será estabelecido por lei complementar. Presta atenção agora. Proporcionalmente à população, procedentes aos ajustes necessários no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de 8 ou mais de 70 deputados. Muito bem. Muito bem. O que a Constituição diz? A Constituição diz que o número total de deputados federais vai ser estabelecido em lei complementar. E essa lei complementar veio ao mundo jurídico em 1993 e foi a lei complementar número 78. Essa lei complementar 78, essa sim fixou o número total de deputados em 513. Ok? Mas, se o número total de deputados é fixado por lei complementar, a Constituição dá balizas mínimas. Como assim balizas mínimas? Ela fixa de forma indireta uma certa garantia às entidades federativas maiores e uma limitação em relação à maior entidade federativa. Ou ela dá garantias à unidade federativa menos populosa e cerceia, e a gente vai ver que isso tem um poder absolutamente nefasto na representação, ela limita a entidade federativa que é mais populosa. Diz o quê? Diz que a entidade menos populosa colocará pelo menos 8 deputados. E que a entidade federativa mais populosa colocará 70. Ela não fixa o número total de deputados, mas ela dá balizamentos mínimos. No sentido de que há uma garantia à entidade federativa menos populosa, dizendo que essa entidade vai colocar pelo menos 8 deputados, e cerceia, limita a entidade federativa mais populosa ao dizer que essa entidade federativa terá no máximo 70 deputados federais. E aí, dessa diferença
de 78, 70 mais 8, para 513, esse número restante vai ser dividido entre as outras entidades federativas, ou seja, entre os 26, entre o restante dos estados e mais o Distrito Federal. E como é que é dividido isso? Diz a lei complementar, diz a Constituição, que a representatividade, aí nós precisamos, deixa eu apagar aqui para que a gente possa visualizar. Não sou muito bom de desenho, mas vai dar para a gente entender. Enfim, eu tenho os 26 estados e mais o Distrito Federal. Cada um desses estados vai ter um número X de deputados federais na Câmara dos Deputados. Aqui Câmara e aqui Senado. O que diz a Constituição? Diz a Constituição que o estado menos populoso, como eu falei, vai colocar 8. E o estado mais populoso vai colocar 70. O restante das vagas vai ser dividido entre o restante dos estados mais o Distrito Federal, segundo a proporcionalidade de habitantes. Não é? Nós sabemos que o estado mais populoso é São Paulo. E o estado menos populoso, se não estou enganado, é o Amapá. Não é? Então, as vagas remanescentes serão divididas entre todos os estados, à exceção do Amapá e de São Paulo, que já contemplam esse número de deputados federais, mais o Distrito Federal. Quando isso é feito? Porque a gente sabe que a população muda, não é? Há um crescimento vegetativo no Brasil, nós somos estamos nos aproximando de 200 milhões de habitantes e essa população aumenta e, evidentemente, por conta disso, essa representatividade pode mudar, não é? A própria Constituição diz como isso é feito, olha lá. O número total de deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes agora, no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de 8 ou mais de 70 deputados. Então, senhores, no ano anterior às eleições à Câmara dos Deputados, é feita a contagem da população brasileira, e essa contagem é feita pelo IBGE, e com base nessa contagem, que vai especificar os habitantes de cada uma das entidades federativas, com base nessa proporção é que os estados vão ocupar essas cadeiras. Então, um ano antes da eleição é feita a contagem da população brasileira, é feita a contagem da população de cada uma das entidades federativas e com base nessa proporção, em relação à totalidade de habitantes, cada uma das partes vai eleger um número específico de membros. Muito bem, sabemos então que o Poder Legislativo da União é bicameral, Câmara e Senado. Sabemos que a Câmara é formada por deputados federais. Esses deputados federais são representantes do povo. O número de deputados federais não é fixado pela Constituição, mas por uma lei complementar, a Lei Complementar 78 de 93. Segundo o critério de proporcionalidade, de modo que o estado menos populoso coloca ao menos 8, o estado mais populoso coloca no máximo 70 e o restante das vagas é distribuído entre as demais entidades federativas segundo o critério da proporcionalidade por habitantes, cuja contagem é feita no ano anterior às eleições. Muito bem, senhores. Prossigamos. Olha lá. Precisamos, antes disso, dar uma olhadinha ali, ó, no próprio caput do artigo 45. A Câmara dos Deputados, diz o artigo, a Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. O que há de não aplicável aqui desse dispositivo? Hoje nós não temos que os territórios federais não colocam ou não elegem representantes pelo fato de não existirem hoje territórios federais. Caso venham a existir territórios federais, é garantido aos territórios a sua representatividade na Câmara dos Deputados, muito embora não sejam entidades federativas nos termos do artigo 18, como a gente viu. Muito bem, senhores.
E aí? E aí que nos cabe agora estudar esses caras, os nossos eminentes representantes. Deputados federais são as pessoas que compõem a Câmara dos Deputados. Diz a Constituição que esses deputados federais serão eleitos por um sistema específico, que é o sistema proporcional. Anota isso. São eleitos pelo sistema proporcional. O que é o sistema proporcional? É um sistema eleitoral. Para falar uma obviedade. Aí vocês vão perguntar, quantos sistemas eleitorais existem para eu poder comparar um com o outro? Senhores, existem hoje 2 sistemas eleitorais. O sistema eleitoral dito proporcional, que é esse, e o sistema eleitoral dito majoritário. Devo dizer a vocês que existe, acho que vocês sabem disso, um projeto de emenda à Constituição que pretende modificar esses sistemas, ou alocar mais sistemas ao lado desses aqui. E aí nós teremos, se aprovada essa emenda constitucional, os chamados sistemas distritais, e as chamadas aprovações por lista, que serão listas abertas ou listas fechadas. Quem se interessar pelas minhas aulas de direito eleitoral, eu faço uma explanação a respeito dessa modificação. Mas o que é esse sistema eleitoral? Que contrapõe ao chamado sistema majoritário. Existem 2 sistemas eleitorais, ou o sistema proporcional ou o sistema majoritário. Pelo sistema majoritário, que não é esse nosso, aquele ali, o sistema majoritário é o outro, é eleito o candidato que obtém mais votos. Não é? E esse sistema majoritário, devo dizer a vocês, que ele vale para todos os cargos, ou para a eleição de todos os cargos do poder executivo e para um único cargo do poder legislativo, que é o cargo de senador. Vou voltar nisso daqui a pouco. Todo o resto, ou seja, a eleição para todos os outros cargos do poder legislativo se dá pelo sistema proporcional. E aí? E aí que por esse sistema proporcional, devo dizer a vocês que não necessariamente aquele que obtém mais votos vai ser eleito. Em razão do quê? Quando se fala em sistema proporcional de eleição, sistema de eleição proporcional, a gente tem que pensar na figura do partido político. A figura do partido político. Por quê? Porque o candidato não consegue sozinho se eleger pelo sistema proporcional se não tiver um apoio bastante acentuado do partido político. Aliás, ele não consegue se eleger se o partido político pelo qual ele está registrado não vai bem. Por quê? Porque o partido político, ele só vai eleger algum de seus representantes acaso esse partido político obtenha um número mínimo de votos. Então imagina, esse número mínimo de votos em sistema eleitoral é chamado de coeficiente eleitoral. Coeficiente eleitoral. Quero deixar uma coisa bastante clara aqui, ó. Para todos os cargos no Brasil, sejam cargos do Legislativo, sejam cargos do Executivo, é necessário que o candidato esteja registrado por partido político há pelo menos 1 ano antes da eleição. A gente vai ver isso. Eu não estou tratando disso. Eu estou tratando que no sistema proporcional, a participação do partido ou o desempenho do partido é fundamental para que o candidato possa se eleger. Em outras palavras, o candidato não se elege se o partido não for bem. Olha o exemplo. Imagina, por exemplo, que um determinado estado tenha o direito de colocar 10 membros, 10 representantes na Câmara dos Deputados. Nós sabemos que o quê? Nós sabemos que essa representação ela é proporcional.
Existe aquele número mínimo, ou seja, pelo menos o estado menos populoso coloca 8, o estado mais populoso coloca 70, e os demais estados vão colocar um número X de representantes a depender da representação, ou a depender da proporcionalidade de habitantes em relação ao todo. Vamos tomar, por exemplo, um determinado estado que tenha direito, pela sua proporcionalidade de população, a colocar 10 membros na Câmara dos Deputados. O coeficiente eleitoral se obtém através da seguinte fórmula: eu divido o número de vagas aqui embaixo, na verdade. Eu divido o número de votos válidos pelo número de cadeiras em disputa. Exemplo, vamos, por exemplo, adotar que isso aqui seja Santa Catarina. Não é. Santa Catarina tem mais que 10. Mas, por nosso efeito, vamos imaginar aqui que Santa Catarina tenha direito a 10 representantes na Câmara dos Deputados. Como é que vai se preencher essa quantidade de 10 representantes? Quais serão os candidatos que vão preencher essas vagas aqui para representar Santa Catarina na Câmara de Vereadores? Para isso, nós precisamos saber que esse sistema eleitoral proporcional, ele precisa obter, primeiro, o que se chama de coeficiente eleitoral. E por coeficiente eleitoral, tem-se a divisão do número de votos válidos pelo número de cadeiras em disputa. Vamos supor que aqui em Santa Catarina, então, nós tenhamos 10 milhões, ou melhor, tenhamos, para ficar redonda a nossa conta, tenha 11 milhões e 500 mil votos numa determinada eleição. O que a gente precisa saber? A gente precisa saber, desses 11.500 votos que foram computados, quantos deles são votos válidos? E precisamos dividir o número desses votos válidos pelo número de cadeiras em jogo. Vamos supor, e volto a dizer para que a gente tenha uma conta exata aqui, que desses 11 milhões e 500 mil votos, 500 mil sejam votos em branco. E 1 milhão sejam votos nulos. Dá para compreender? Então, desses 11 milhões e 500 mil votos, 500 mil votos são votos em branco. E 1 milhão de votos sejam votos nulos. E aí vocês conseguem deduzir que eu consigo extrair o conceito de voto válido subtraindo da totalidade de votos os votos branco e os votos nulos. De fato é assim. Eu obtenho os votos válidos por efeitos eleitorais compreende a totalidade dos votos menos os votos em branco e os votos nulos. Aí eu tenho votos válidos. Se nós subtrairmos isso, nós vamos ter 10 milhões. 10 milhões de votos. Se nós dividirmos os votos válidos pelo número de cadeiras em jogo, a gente vai obter o chamado coeficiente eleitoral. E o coeficiente eleitoral, nesse caso, é de quanto? 1 milhão de votos. Um milhão de votos. Esse é o coeficiente eleitoral. Aí vocês me perguntam, para que serve esse coeficiente eleitoral? E anota, esse coeficiente eleitoral é o número de votos mínimo que um determinado partido tem que fazer para poder colocar pelo menos um representante em uma dessas 10 vagas aqui, ó. Muito bem, e aí eu tenho o seguinte, vamos supor, nessa eleição que eu falei para vocês aqui, ó, de 10 deputados federais que Santa Catarina hipoteticamente teria direito, se candidatam ou propõem
candidatos os seguintes partidos: PSDB, PT, Democratas, PMDB e PV. Certo? Sabemos que quem quer se candidatar é obrigado a se filiar a um partido político. E vamos supor que os partidos políticos que concorreram às eleições sejam esses 5 aqui. Ou seja, a pessoa física, o candidato que concorreu àquela eleição, concorreu por um desses 5 partidos aqui. Muito bem, desses 10 milhões de votos válidos, vamos supor que o PSDB tenha feito 4 milhões de votos. Indago a vocês, quantas vezes o PSDB fez o coeficiente eleitoral? Se ele fez 4 milhões de votos, significa que ele fez 4 vezes o coeficiente eleitoral. Significa, por consequência, que o PSDB, daquelas 10 cadeiras em jogo, vai preencher 4. Vamos supor que o PT, daqueles 10 milhões de votos válidos, tenha computado 3 milhões. Como o PT fez 3 vezes o coeficiente eleitoral, daquelas 10 cadeiras ele vai ocupar 3. Vamos supor que o DEM aqui, tenha feito 1.500.000 votos. Indago, quantas vezes ele fez o coeficiente eleitoral? Ele não chegou a completar 2. Por essa razão, ele coloca um único representante, mas fica com uma sobra de 500.000 votos. Vamos supor que o PMDB tenha feito 1.200.000 votos. Da mesma forma que o Democratas, ele também não fez 2 vezes o coeficiente eleitoral. Daí que ele vai colocar um representante. E vai ficar com uma sobra de 200.000 votos. E vamos supor que o PV tenha feito, quanto é que daqui? Dá 7, dá 8.500, 9.500, 9.700, tenha feito 300.000 votos. Indago, o PV alcançou o coeficiente eleitoral? Não. Se ele não alcançou o coeficiente eleitoral, significa que o PV não vai preencher a nenhuma dessas cadeiras. Mas se nós contarmos aqui, 3 e 4, 7, 8, 9, está faltando uma cadeira a ser preenchida. Indago, quem vai preencher? Qual partido político que vai preencher? Democratas, por ter feito a maior sobra. Então ele não coloca 1, ele coloca 2 representantes. O que nós extraímos daí? Nós extraímos daí que, pelo sistema eleitoral proporcional, a força eleitoral está concentrada no partido e não no candidato. E aí eu peço que nós façamos um adendo aqui, É por essa razão, pela força do partido e não pela força do candidato, que o Supremo Tribunal Federal entendeu, através de uma súmula de natureza vinculante, a chamada fidelidade partidária. O que é essa fidelidade partidária? Essa fidelidade partidária impõe que, se o candidato eleito por um determinado partido político vem a trocar de partido, esse candidato perde o cargo. E por que é que ele perde o cargo? Ele perde o cargo justamente pelo fato de ter obtido o mandato não sozinho. Ele obteve o mandato por conta do partido. Então nós sabemos o quê? Que os deputados federais são eleitos pelo sistema proporcional. Muito bem, e aí eu falei para vocês no começo da explanação que não necessariamente aquele que obtém mais votos vai ser eleito. Presta atenção aqui nesse mesmo exemplo ainda. Vamos supor que o candidato mais votado pelo PV, que não conseguiu colocar nenhum deputado federal, sozinho tenha feito 250.000 votos.
250. Aqui dentro do PSDB, vamos supor que concorreram, na verdade, 20 candidatos. Dos 20 candidatos, 4 foram eleitos e, evidentemente, dentro dessa lista do PSDB, foram eleitos os 4 mais votados. Vamos supor que o mais votado tenha feito na verdade, essa conta não vai fechar, mas vamos supor que ele tenha feito 200 mil votos. Esse cara foi eleito. Esse cara não foi eleito. E por que esse cara foi eleito? Porque ele contou com o auxílio de outros companheiros de partido, para ajudar o partido a constituir o coeficiente eleitoral. Esse cara fez menos votos, mas vai ser eleito. Esse cara fez mais votos que ele e não vai ser eleito. Em razão do quê? Em razão da fraqueza do seu partido político. É por essa razão que nós temos alguns casos emblemáticos na política brasileira. Tiririca, Enéas, esses caras são chamados puxadores de voto. Eles têm uma votação bastante expressiva. Quase sozinhos, eles fazem a votação de um determinado partido e não só se elegem, como chamam para si candidatos que receberam números bastante inexpressivos de votos. Por conta disso aqui. Esse sistema eleitoral proporcional, evidentemente, ele precisa ser aperfeiçoado, não é? Aliás, a proposta de reforma política que se tem no Congresso Nacional possibilita a reforma disso através da adoção de um sistema chamado Sistema Proporcional Distrital, que eu remeto ao aluno, se quiser, assistir às minhas aulas de Direito Eleitoral depois. Isso funciona, então, para representantes da Câmara dos Deputados. Eles são eleitos pelo sistema proporcional, não é? E são eleitos através desse sistema eleitoral para um mandato de 4 anos. Os deputados federais são eleitos pelo sistema proporcional para um mandato de 4 anos. E aqui a gente precisa entender uma coisa. Quando a gente for estudar processo legislativo, quando a gente for estudar o processo pelo qual as leis são elaboradas, a gente precisa entender que esse trabalho legislativo feito durante o processo legislativo é feito dentro de um determinado período. Para os parlamentares, o ano funciona da seguinte forma. Cada ano, para o parlamentar, é chamado de sessão legislativa. Nós temos, durante uns 4 anos, 4 sessões legislativas, que coincidem mais ou menos com o ano. Então, primeira sessão legislativa, segunda sessão, terceira sessão, quarta sessão legislativa. Esse conjunto de 4 sessões legislativas esse conjunto é chamado de legislatura. Então, nós podemos reduzir ou podemos concluir que o mandato de um deputado federal é de uma legislatura, que compreende a 4 sessões legislativas. Essa sessão legislativa, diz a Constituição, ela inicia no dia 2 de fevereiro, se estende até o dia 17 de julho, se interrompe até o dia 1º de agosto e vai até o dia 22 de 12. Então, a sessão legislativa, ela se inicia no dia 2 de fevereiro, vai até o dia 17 de julho. Aqui nós temos a suspensão dos trabalhos legislativos e essa interrupção é chamada de recesso parlamentar.
volta no dia 1º de agosto e vai até o dia 22 de dezembro, onde nós temos o segundo recesso parlamentar. E aí os trabalhos reiniciam no ano subsequente. De novo, no dia 2 de fevereiro, vai até o dia 17 de 7, temos de novo o recesso parlamentar, vai até o dia 1º de 8, reinicia no dia 1º de agosto e se encerra depois no dia 22 de 12. E esse sistema se repete depois na 3ª sessão e 4ª sessão legislativas. O que acontece? O parlamentar, ele é eleito por um mandato de 4 anos ou uma legislatura. Legislatura essa que é composta por 4 sessões legislativas e cada sessão legislativa, como a gente pode ver aqui, ela é composta por 2 períodos legislativos. Períodos legislativos. Então, o primeiro período legislativo da legislatura se estende do dia 2 de fevereiro ao dia 17 de julho. Temos o recesso parlamentar e aqui nós temos o segundo período legislativo, que vai do dia 1º de agosto ao dia 22 de dezembro. E esse sistema depois se repete. Nós temos depois aqui o primeiro período legislativo da segunda sessão legislativa, segundo período da segunda sessão legislativa, primeiro período da 3ª sessão legislativa, segundo período da 3ª sessão legislativa, primeiro período da 4ª sessão legislativa e segundo período da 4ª sessão legislativa. É assim que se desenvolvem os trabalhos, ou seja, os parlamentares trabalham nos períodos legislativos e, em regra, descansam nos chamados recessos parlamentares. Recesso parlamentar. Compreendido isso? Muito bem. Então, deputados federais eleitos pelo sistema proporcional para um mandato de 4 anos, naquele sistema ali de trabalho parlamentar. Muito bem, então voltando aqui, para que a gente não perca o fio da meada, a gente está tratando do poder legislativo, cujas funções são 2, função legislativa e função fiscalizatória. Essas funções a gente vai desenvolver daqui a pouco. A gente está vendo a questão orgânica, como o poder legislativo da União é composto. E ele é composto, como nós vimos, de 2 câmaras, daí que o poder legislativo da União é chamado de bicameral. A gente acabou de estudar a Câmara dos Deputados, nós vimos que a Câmara dos Deputados é composta por deputados federais. Esses deputados federais são importantíssimos que a gente marque, são representantes do povo e do Distrito Federal, não é? São eleitos pelo sistema proporcional, aquele do coeficiente partidário, do coeficiente eleitoral, e são em número de 513. Este número foi fixado pela Lei Complementar 78/93. Vimos mais, vimos que pela Constituição, aí sim pela Constituição, o estado menos populoso vai colocar 8 deputados e a entidade federativa mais populosa vai colocar 70. E a gente passa a estudar então a segunda casa do Congresso Nacional, que é o Senado Federal. Esse Senado Federal, claro, formado por senadores. E aqui tem uma questão bastante importante, pessoal. Os senadores, diferentemente dos deputados federais, não são representantes do povo. Os senadores são representantes dos estados e do Distrito Federal. Representantes dos estados e do Distrito Federal. E aí que está, indaga-se, qual é a função constitucional do Senado? Bom, o Senado Federal, ao lado da Câmara dos Deputados, vai ter a função, claro, de legislar e de fiscalizar também. Mas indaga-se, qual a razão do Legislativo da União ser bicameral? Em outros termos, por que nós temos, ao lado de uma Câmara que congrega representantes do povo, que é a Câmara dos Deputados, por que nós temos o Senado? Na verdade, o Senado Federal, a sua existência é necessária por conta da forma de Estado brasileiro, que é a forma federativa. Eu não sei se vocês lembram, mas quando a gente começou a estudar a forma federativa de Estado, nós vimos que uma das condições para a formação do Estado federado
é que as partes que compõem o todo, ou seja, as entidades federativas, tenham voz na formação da vontade geral, não é? E como os senadores são representantes de cada um dos 26 estados mais do Distrito Federal, nós temos que as partes, quando se legisla, participam da formação da vontade geral. Essa é a natureza ideológica do Senado, essa é a razão constitucional do Senado, não é? Fazer ecoar a voz, a vontade e os interesses das partes no Estado Federado. Muito bem, vimos então que esses senadores são representantes dos estados e do Distrito Federal. E aqui, diferentemente da Câmara, a gente vai ver que o Senado, que a própria Constituição, ela declinou, ela afirmou qual é o número de deputados de senadores. Diz a Constituição que cada estado e o Distrito Federal elegerão 3 membros. E considerando que nós temos 26 estados mais o Distrito Federal, 27, nós sabemos, mediante uma operação aritmética bastante simples, que o Senado Federal é composto por 81 membros. Peço que vocês abram a Constituição. Lá no artigo 46, está lá. O Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio ou o sistema majoritário. E o parágrafo 1º. Cada estado e o Distrito Federal elegerão 3 senadores, com um mandato de 8 anos. Então a gente pode ver que cada um dos 26 estados, 26 mais o Distrito Federal, 27, elegerão 3 membros. Daí que 27 vezes 3, nós temos que o Senado é composto por 81 membros, eleitos por cada um dos 26 estados e mais o Distrito Federal. E aqui, mais uma diferença em relação à Câmara dos Deputados, nós vamos ter que esses senadores serão eleitos pelo sistema, não o proporcional do coeficiente eleitoral, mas sim pelo sistema majoritário. Pelo sistema majoritário, é eleito aquele candidato que, registrado por partido político, obtenha mais votos. Então, por exemplo, vamos supor que nós tenhamos em uma eleição uma vaga de senador aberta. A gente vai ver que ora nós elegemos 2 senadores, ora nós elegemos 1 senador, conforme seja a alternância de renovação. A gente já vai ver isso daqui a pouquinho. Vamos supor que nós tenhamos em uma determinada eleição a possibilidade de voltar para 1 cargo de senador. E vamos supor que estejam concorrendo a essa vaga de senador um candidato pelo PMDB, um candidato pelo PSDB, um candidato pelo PT e um outro candidato pelo PSTU, por exemplo. Qual desses candidatos vai ser eleito? Justamente aquele que obtiver o maior número de votos válidos, contados os votos nulos e os votos em branco. Aqui não tem segredo, é eleito aquele que obtém mais votos. Outra diferença com relação aos deputados federais é com relação ao mandato. O que é que nós vimos? Nós vimos que os deputados federais eles são eleitos por um mandato de 4 anos, que coincide com uma legislatura. Já os senadores são eleitos por um mandato de 8 anos. Daí nós concluímos que eles são eleitos para 2 legislaturas, naquele sistema que nós vimos, ou seja, cada legislatura composta por 1, 2, 3, 4 sessões legislativas, 1, 2, 3, 4, e cada sessão legislativa, por sua vez, composta por 2 períodos legislativos. Primeiro período, aqui o recesso parlamentar, e o segundo período legislativo. Na sessão legislativa seguinte, da mesma forma, primeiro período legislativo, recesso parlamentar, segundo período legislativo, e esse sistema se repete nas sessões legislativas seguintes. E aí nós temos um mandato, então, de 8 anos para isso. Não é? Com essas considerações, a gente termina a parte orgânica de poder legislativo da União e a gente passa a estudar na sequência a formação ou a composição do legislativo dos estados, do Distrito Federal e dos municípios para uma próxima oportunidade, e eu convido a todos a assistir às nossas aulas. Obrigado.